que em pouco tempo formaram a maioria da igreja e que em pouco tempo atingiu todas as partes desse nosso mundo. Então, a revelação de um Deus justo, a revelação de um Cristo que vem e prega o evangelho do reino de Deus para o povo, mas também não somente ao povo, a todos, a todos, a todos. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? Por que você acha que Apocalipse é interpretado? E muita gente deve estar aqui nessa live por causa disso, talvez vai ficar até decepcionada. Por que Apocalipse é logo interpretado como escatológico, como alguma coisa, com o fim do mundo, destruição, vulcão, fogo, praga? Então, assim, a turma está aqui porque pensou, não, eles vão falar da pandemia, é isso que eles vão falar. E talvez a gente fale, mas por que essa associação tão clara, sendo que a palavra Apocalipse não tem a ver com o fim do mundo? Não, eu acho que são dois motivos aí. Um está relacionado com a nossa cultura de igreja e um está relacionado com o próprio texto. Voltando aí para a nossa cultura de igreja, Apocalipse sempre é aquele livro que ou os crentes têm muito medo de ler, mas tem muito medo de ler com a maior curiosidade para ler. Por quê? Porque está relacionado, obviamente, a um dos temas importantes de Apocalipse, que é efetivamente o fim do mundo, né? O desenrolar, o ponto final de toda a narrativa redentiva, né? O Apocalipse, pelo menos da sua metade para frente, fala muito sobre a temática aí da vitória de Cristo sobre os poderes do mal, né? A vitória sobre tudo que é poder do mal, os demônios, as potestades, enfim, isso é colocado em linguagem muito imagética, e temos aí o desenrolar da Nova Jerusalém, o inferno, todas as coisas estão presentes e faz parte aí do escopo do livro de Apocalipse. Mas o que pouca gente sabe é que Apocalipse não é só isso. Apocalipse lida com coisas muito mais presentes e atuais do que efetivamente coisas futuras. E a segunda está relacionado à questão aí da própria imagem, né? É um texto muito figurado. É difícil você compreender todas as imagens que estão dentro do Apocalipse, porque Apocalipse faz muita relação com as imagens proféticas do Antigo Testamento, dos profetas posteriores, Ezequiel, Daniel. Tem muita coisa também relacionada ao mundo pós-bíblico na concepção da cabeça dos hebreus daquela época. E todas essas imagens, elas servem para que a gente fique curioso, tenha um quê de misterioso, e mistério e curiosidade sempre está muito relacionado com a questão do fim do mundo, o nosso medo que nós temos de ver e presenciar certas coisas que o Apocalipse ele nos revela, né? Quem aqui não tem medo de passar pela tal grande tribulação, né? Pelos selos abertos, né? Por todas as linguagens que Apocalipse nos narra. Então, e tem outro fenômeno, né? Na virada do ano do milênio, tinha ainda aquelas previsões de Nostradamus, né? E o pessoal ficava todo, Tá, né? isso. Eu me morria de medo, né? Eu era criancinha na época, eu não podia ver o Nostradamus aí, que eu já ia embora. Por quê?
porque isso está relacionado com negócios de fim do mundo, cair Não, cometas, né? Você ser só aí, queimado. eu não era tão novo, Paulo. Então, assim, só aí você já vê que está muito errado, porque uma coisa, assim, totalmente distinta é a linguagem apocalíptica Sim. que João usa. Outra coisa é um cara que vê na bacia, fala um montão de coisa que um dia vai encaixar, né? Não importa quando. Não, Então, assim, com a gente certeza. pensava, a gente confunde muito que pensa que Paulo é isso, viu? Um negócio da bacia que. Eu lembro que os caras falavam da Torre Gêmea, encontraram alguma coisa das Torres Gêmeas É, caindo. Então, sempre tem esses negócios. Eu ainda não vi direito, mas deve ter gente que já encontrou o coronavírus lá. Então, assim, sempre tem, já né? encontraram na Bíblia, Nostradamus é fácil. Não, eu Ai, tô ai. falando na Bíblia mesmo. Né? Não, mas eu falo para os meus alunos o seguinte, ó, não vai dar uma de procurar muito pelo em casca de ovo, porque quem procura sempre acha um pelinho aí para contar a história, né? Então, a nossa curiosidade acaba enviesando, né, a nossa leitura e fazendo com que a gente imagine coisas que propriamente o texto não quer falar, ou não está falando, ou vai falar de outra maneira, mas a gente quer porque quer que o texto fale sobre cometas caindo, sobre o céu, sobre a terra ardendo, e a gente acaba entendendo que vai ser assim mesmo. Tem um cara no Twitter, não sei quem é, esses Twitter doido assim, que foi fazer uma crítica para mim e falou: você é como todos os presbiterianos. Quando chega em Apocalipse é mó sabão, não fala se é ou não é, eu não gosto disso. Então, aí eu fiquei pensando, o cara prefere um cara assertivo falando bobeira do que alguém com cuidado, tentando falar uma coisa com discernimento em cima de uma linguagem difícil, não é? Então, cara, se Pois você é. realmente quer assim, um assertivo, é isso. Não vai ser muito com a gente, não, nem com o Paulo que você vai encontrar, não, porque geralmente os caras muito assertivos, eles são errativos, né? Deixa eu falar, então, vamos para a palavra. Para mim, a palavra Apocalipse. Vamos começar a conversar, já que a turma talvez já está curiosa. É, talvez o texto principal é o texto de Apocalipse, né? Que ganhou o nome Apocalipse. Então, alguns acharam que até a gente ia conversar sobre o Apocalipse. Eu pus o Apocalipse no Novo Testamento, eles acharam que é o Apocalipse, o último livro. Mas a gente já tem uma diferença por exemplo, os americanos ou a língua inglesa traduziu por revelation, revelação. Uhum, E uhum, a uhum. gente, provavelmente por causa do latim, não sei, você vai me dizer agora, você que é o professor de línguas, a gente caiu num outro que chamou de Apocalipse, não quis traduzir a palavra. Você E aí sabe que eu. português é muito elitista, né? Americano é mais tranquilo com isso. Mas por que a gente não foi para o Revelação, por exemplo, o nosso último livro ser Revelação? Eu acho a palavra feia pro livro de Apocalipse. Revelação, né? Mas o livro do Apocalipse, Apocalipse, né? Vem de apocalipsis no grego, que significa literalmente revelação, né? Tem o verbo apocalipto, que significa revelar. Então, o livro em si significa a revelação. Fica muito fácil já no prólogo do Apocalipse, né? Essa é a revelação de Jesus Cristo. A palavra que é utilizada aí, ó, viu? É revelação de Jesus Cristo. Então, é a palavra, os eventos e todas as coisas que vão ser mostradas a João por meio de visão, a princípio para enviar 7 cartas a 7 igrejas, mas na parte final falando de uma revelação mais ampla sobre a história da humanidade ou sobre o desfecho da história da humanidade. Então, na sua etimologia, a palavra apocalipse tem a ver com você revelar algo que está oculto, né? E a questão, né, da vontade de Deus, né, da vontade até relacionada com os eventos do fim do mundo, sempre são domínio exclusivo de Deus, que são pouco a pouco mostrados para as pessoas, para que as pessoas tenham um padrão e saibam por onde eles estão indo. Né? Deus nunca vai revelar o que vai acontecer de forma assim nua e crua. A linguagem é sempre, né, uma linguagem
de figurada, você remete a algumas ideias, nunca é algo tão assertivo como a gente falou agora há pouco. Então, revelação de Jesus Cristo, olha só, a qual Deus lhe deu para mostrar. Tá aí outra palavra importante, o verbo mostrar. Revelação, revelar significa mostrar. Mostrar o quê? Aquilo que estava oculto, tá? E isso vem muito próximo ao uso da própria palavra revelação no Antigo Testamento, que também quer dizer mostrar. Então você está dizendo aqui que lá no original, direto do original era do Fontana, não é o seu. O seu é como é mesmo, o seu curso? O meu nem tinha nome direito. Pô, mas o direto do original é um nome que pegou, hein? Mas assim, Pegou. então você está me dizendo que assim, é Apocalipse de Jesus Cristo, é assim que está começando lá, Isso. isso, né? Apocalipse de Jesus Cristo. Então, Mas já está errado, a gente fica chamando Apocalipse de João, já não é. Foi é Apocalipse de Jesus Cristo entregue a João, mas o entregue a Apocalipse João. é de Jesus. É que nem falar evangelho de João, né? Então, o evangelho, as próprias boas novas não são de João, mas a gente fala de João porque foi ele que escreveu. Entendi. Então, o mostrar é que palavra lá? Ou isso aí já já tentando traduzir a primeira? Ou existe um paralelo? Não, tem um paralelo aqui, né? Mostrar, você descortinar, são todos verbos aí cognatos que estão relacionados, por exemplo, a um verbo muito importante no Antigo Testamento, que é o verbo galá. O que é o galá? Galá é você mostrar alguma coisa, mas é como se Deus estivesse mostrando algo oculto para as pessoas, né? Na boa teologia, a gente diz que, por exemplo, a palavra de Deus é a revelação especial. Por que é a revelação? Porque Deus, ele mostra, ele descortina a sua vontade específica para fins de redenção para o ser humano. Então, a vontade de Deus é uma vontade oculta em Deus, né? A gente que é presbiteriano, a gente gosta de falar dos decretos. O decreto é a vontade oculta de Deus que a gente só vê pelos efeitos, mas está em Deus. A forma de nós enxergarmos essa vontade só pode ser feita por meio da revelação. Aliás, tudo de Deus, né? Porque Romanos 1 vai dizer que aquilo que nós conhecemos de Deus, nós só conhecemos porque ele nos revelou. E só podemos conhecer Deus na exata medida que ele se revela, se apresenta, as coisas de Deus se descortinam diante de nós. Então, é muito o sentido de mostrar. Você tem algo no bolso, né? As pessoas sabem que você tem alguma coisa aqui no bolso, mas você mostra, você tem isso, você tem uma chave no bolso, você tem uma carta, um cartão no bolso. É interessante que a gente sabe que a palavra equivale, né? O galá e com o Apocalipse por causa da Septuaginta, né? 200 a 300 anos antes de Cristo, a turma traduziu todo o Antigo Testamento para o grego. E a palavra galá ou é galá? Galá. Galá. Ela foi traduzida como Apocalipse, certo? Seria isso. Mas eu Isso. também já ouvi que essa palavra galá, ela também foi usada como no exílio, como se fosse assim, expor para o inimigo. Também, porque dependendo do contexto, o verbo tanto galá quanto apocalipto, né, que também vai ser muito parecido com outro verbo no grego, phanerol, que é mostrar, manifestar. Esses verbos, eles têm uma amplitude semântica grande. Então, o sentido primário é mostrar. Esse mostrar pode ser feito de várias maneiras, dependendo do sujeito, dependendo das condições. Por exemplo, a revelação em Apocalipse 1:1 é de Jesus Cristo. Aí nós temos um genitivo de referência, né? De Jesus Cristo. Então, é Jesus Cristo mostrando algo oculto que não está relacionado a simples coisas. É uma mensagem. É uma mensagem que ele endereça a João. Em outros textos, em outros contextos, você pode mostrar várias outras coisas que não exatamente algo oculto em termos de mensagem, pode ser coisas mais materiais, pode ser demonstração de força, pode ser demonstração de autoridade e assim por diante. Pode ser uma fratura exposta, né?
esse expor para fora como se fosse algo Sim, ruim, um pecado exposto, que foi descoberto, né? Tinha um pano em cima, por isso que você tem esse negócio do véu. A gente vai trabalhar um pouco mais. Vamos só então fechar aqui a palavra revelação que deu o nome para o Apocalipse. Vem da primeira palavra, era comum isso, né? Eles pegarem a primeira sim, palavra, dar o nome para o material, para o livro. Então aqui, Apocalipse, a gente só ganha porque a primeira palavra é revelação. Se é fosse revelação. se fosse anjo, seria anjo. Sei lá, Se bem, seria se bem que tem interessante. bastante anjo em Apocalipse, né? Mas a prática de colocar o nome do livro pegando da primeira palavra é uma prática que a gente vê muito acontecer no Antigo Testamento, né? Por exemplo, o Pentateuco vai ser todo ele assim. No Novo Testamento, já a prática mais geral é de associar o livro à pessoa. Isso para que os leitores tivessem a ideia de autoridade. Então, nós temos Sim. evangelhos atrelados a pessoas, os atos atrelados aos apóstolos, todas as cartas atreladas às igrejas, né? Apocalipse é um livro sui generis na Bíblia. Não tem outro livro de cunho tão profético ou apocalíptico como Apocalipse. Então, as pessoas já de cara pegaram a primeira palavra, porque, na minha opinião, é a palavra que melhor exprime todo o conteúdo do Apocalipse como a revelação de Jesus Cristo. Então, ficou assim, foi traduzido em várias línguas, né? Por exemplo, no português a gente mantém Apocalipse, né? Mas você falou no inglês que mantém a tradução revelação, em outras línguas também é revelação que está lá, não propriamente Apocalipse, mas o sentido é esse. Lógico, você tem o segundo livro, talvez mais apocalíptico, ou com mais linguagem apocalíptica judaica, é Daniel, certo? Ali você Certo. tem. E, aliás, Apocalipse constrói muito nessas figuras dos profetas e vai revelar muito Uhum. sobre. Porque o profeta no Antigo, ele. A gente podia até conversar muito sobre as figuras catastróficas que tem, Sim. é muito comum. Você, por exemplo, você já começa Apocalipse, a gente não vai ficar em Apocalipse, mas você começa com os símbolos, né? Primeiro o número 7, né? Que João adora esse número, né? Ele desde o evangelho dele, lá na nossa igreja a gente está numa série Os Sete Sinais Uhum. da Nova Uhum. Criação, no evangelho de Uhum. João. Uhum. E aí a gente já começa com, se eu não me engano, a ordem 7 para as 7 igrejas, você tem os 7 selos, depois você tem as 7 trombetas, e depois Sete você tem taças, né? os 7 taças, que na verdade são tudo aquela linguagem dos judeus, a hebreia, né? Como é que fala? Uhum. Linguagem. Como é que é? Cosmovisão Linguagem mais hebraica, né? hebraica, que você vai fazendo tipo ampliando, né? Eu sempre digo isso, pessoal, quando é Gênesis, você vai ler Gênesis 1, você já tem no primeiro versículo tudo. Depois Uhum. você tem o primeiro capítulo que vai Uhum. expandir o primeiro versículo. Depois o Uhum. 2 e o Uhum. 3 que expande o 1. E aí você tem a Bíblia para expandir os três, os três primeiros. É isso, cara. É Você por tem o aí, é Antigo por aí Testamento mesmo. todo para expandir os três primeiros capítulos. Que é isso, é a Uhum. linguagem deles, né? Mas é muito interessante você tocar nisso, porque, por exemplo, Daniel, Ezequiel, né? Zacarias tem uma linguagem apocalíptica também, e o uso das imagens nesses livros do Antigo Testamento, que foram inspirados por Deus e revelados em situações muito específicas de muita dificuldade, de crise aguda, né, do povo de Deus, ela pode ser analisada com as mesmas lentes do Novo Testamento. Porque quando João ele recebe a revelação de Deus, a revelação gloriosa, apocalíptica das imagens, tudo isso faz muito sentido dentro do cenário que João está vivendo, que é um cenário horrível, horrível de perseguição, muita morte. João mesmo estava degradado em Patmos. E até dentro desse contexto de crise é que a gente entende por que tanta imagem era utilizada. Porque as imagens elevam o olhar do ser humano e do povo de Deus para coisas celestiais. As imagens no Apocalipse sempre vão remeter para Jesus.
Então, você estimular a criatividade desses cristãos que estão vivendo em momentos agudos era muito importante, e essa é uma das funções principais dessa revelação de Jesus Cristo que foi dado a João na ilha de Patmos. Vamos para Mateus 11. Jesus falando, certo? Isso. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então, nesse contexto, Jesus está usando a palavra revelação, né, o verbo, né, e Jesus ele está se remetendo não a uma ideia de um fim do mundo, de uma revelação, de uma informação oculta para o fim do mundo. Não. Jesus usa a palavra revelação, na verdade, o verbo revelar, no sentido de mostrar, né, de descortinar as verdades que ele próprio estava pregando às pessoas. Então, Jesus aqui, ele faz uma palavra de agradecimento, é uma oração que Jesus faz ao seu Pai, ao Senhor Deus, que é uma oração onde Jesus agradece pelo povo, pelos pequeninos, pelos humildes estarem entendendo aquilo que Jesus está apregoando a respeito do reino de Deus. Então, essa revelação está ligada ao evangelho do reino de Deus. Então, você veja que, dependendo do contexto, de quem usa a palavra revelação e da teologia desse livro, você tem resultados bem diferentes. O objeto da revelação muda de acordo com os versículos, e nesse caso é o evangelho do reino de Deus. Agora, nesse caso aqui, e em outros também, vai ter o que os teólogos chamam de versão escatológica, né? Que você vai, é aquele cobertor curto, que você, quando cobre o pé, você descobre a cabeça. Quando você cobre a cabeça, você descobre o pé. Então, existe isso. É o que o Jesus depois vai também, eu acho que é citando Isaías, que vai falar muito sobre isso, que é ouvindo, tendo ouvidos não ouvem, tendo olhos não veem, né? Então, é aquele oposto do Shema Israel de Deuteronômio 6. Então, você vai vendo exatamente isso. Obrigado porque você apocalipse para os pequenos, mas você pôs a cortina, é aquele... Você puxou um pano, mostrou a cesta. Eu sempre vejo uma cesta, não sei porque eu vejo. É tudo comida para mim, né? Eu vejo uma cesta de piquenique que tá com aquela. Sabe a cesta de piquenique que tá com aquele pano colorido? Então, esse apocalipse, assim, para ver o que vai ter no piquenique, sabe? E aí você esconde outra parte que você não viu. Mas isso é interessante, principalmente nesse texto, porque é revelado de certa forma, mística, vamos dizer assim, é revelado as coisas de Deus aos não sábios, porque você tem um paralelismo oposto aqui, né? Então, os sábios não veem, então você cobre, mas os que são humildes, vamos dizer assim, aqui, conseguem ver. Seria mais ou menos isso, né? E isso é formidável, e é um ponto que a gente não entende muito do caráter do próprio ministério de Jesus. Não seria mais fácil Jesus abrir os olhos de todo mundo, para que todo mundo pudesse entender, a começar dos líderes religiosos mais sábios? Porque Jesus morreu na mão deles, né? Então, se Jesus tivesse aberto o entendimento para eles, Jesus não teria morrido. Mas a questão da revelação, é muito importante o conteúdo que está sendo revelado, mas para quem está sendo revelado. E a Bíblia Sagrada, em todos os seus termos, vai sempre colocar como alvo primeiro aqueles que são menos privilegiados, aqueles que são menos abastados, aqueles que são menos instruídos e aqueles que são socialmente descobertos, utilizando aí a palavra que você usou. Então, a eles é dado o privilégio que os sábios já deveriam saber que quem estava lá era o Filho de Deus. Os religiosos têm todo o arcabouço de conhecimento deles para saber que aquele cara que está lá fazendo os milagres que ele está fazendo e falando a palavra de Deus como Jesus estava falando é o Filho de Deus. Mas como eles não sabem, e eles não sabem porque de alguma maneira Deus cegou o entendimento deles para humilhá-los na sua arrogância, Deus revela esse conteúdo, que é um conteúdo tão glorioso, para pessoas
cuja glória terrena não é nada, né? Então, para pessoas que não têm nada do que se orgulhar, nada do que se vai jactar, então a revelação ela tem um caráter meio que ambíguo aí, né? É a revelação da mensagem, mas para certas pessoas Deus abre o entendimento para que eles entendam aquilo que está sendo revelado. Eu até fui olhar uma colinha aqui das nossas perguntas, dos nossos versos, para ver se tem Romanos 12. Porque, na verdade, existe uma Paulo dá uma resposta para esse. Por que ele ocultou para os religiosos pelo menos é o que N.T. Wright vai colocar, né? Que ali não só Deus sacrificou o filho, como se sacrificou o seu próprio povo, né? Então ele tem isso. E é uma pergunta teológica, que já não é mais da exegese, mas eu quero ver sua opinião. Você acha que essa cegueira dos sábios e a revelação dos humildes, ela foi temporal ali para ver o sacrifício de Jesus, a expiação, e hoje com Pentecoste, agora já não tem mais isso não, agora os sábios também vão ter esse privilégio, quem não vê, porque não viu, porque dá impressão isso, quando eu leio N.T. Wright falando sobre Romanos 11, ele está falando sobre isso, sobre toda a construção para mostrar por que Paulo está fazendo, né? Por que o povo dele rejeitou ali, os irmãos dele, por que ele chora no capítulo 9, no começo, se lamenta no capítulo 10, e no 11 ele traz isso, esse endurecer de coração que Deus estava fazendo, que tem tudo a ver com esse apocalipse, com esse texto. E aí, hoje não, ou é um princípio que a gente, na verdade, qualquer uma das suas respostas vai ser meio especulação, né? Assim, mas é um princípio que ficou eterno, que se você não for humilde, você não vai ver o reino do céu. Se não for como os pequeninos. Bom, Jesus já disse isso, né? Se você não me aceitar como os pequeninos, você não vai entrar no reino de Deus. Mas ele disse antes do Pentecoste. Sim. Ainda temos isso. Eu vejo que a cegueira da liderança religiosa tem um propósito, acho que bastante semelhante com a cegueira, com o endurecimento do coração de Faraó, né? Que tinha um propósito redentivo do seu povo Israel. Então, se Deus não tivesse endurecido o coração de Faraó, o povo de Israel não teria saído nas condições que eles saíram, né? O povo de Israel saiu por cima, absolutamente, né? Surrupiando, né? Pegando até as joias da mulherada egípcia. Tudo isso aconteceu porque Deus, de alguma maneira, se instrumentalizou aí da arrogância do faraó e desceu-lhe o cacete, né? Para mostrar quem manda. No tempo do Novo Testamento, isso acontece para que se cumprisse os propósitos redentivos de Deus em seu próprio filho ser entregue, denunciado por esse establishment religioso, ser julgado, enfim, todo o propósito redentivo está lá. Agora, hoje, embora eu tenha meio que dificuldade de achar que esse padrão possa se repetir, eu acho que a Bíblia nos dá suficiente evidência de que os humildes estão mais atentos àquilo que Deus vai fazer, né? Porque os arrogantes, não é que Deus está lhe cegando, eles mesmos colocam a sua arrogância, o seu conhecimento, a sua fortuna, tudo isso na frente de Deus, e eles estão lá numa posição segura. Eles não têm, um rico, né? Alguém que tem tudo, em que ele vai sentir necessidade de Deus como aquela pessoa que não tem nada na vida, né? Embora, lógico, tenha necessidade, mas em termos assim, vamos dizer assim, mais resumidos, né? O humilde está pelo menos mais atento àquilo que está acontecendo ao redor dele relacionado com a graça de Deus. Uma coisa interessante, você falou aí sobre endurecer o coração. A cabeça moderna não aceita isso, né? Não, eu tenho meu livre-arbítrio. Como assim Deus endurece o coração? Sempre buga. Mas a melhor chave que eu encontrei é o que o próprio Paulo fala em Romanos, no capítulo 1, que é os entregou, como se fosse assim, eu vou abrir mão. E aí ele vai usar a mesma lógica no capítulo 11 com o povo de Deus. E aí o pessoal fica assim, mas ele endureceu? Tá dizendo que é um ato de Deus fazendo contra alguém percebê-lo.
Eu costumo fazer a analogia, dá mais ou menos. Para alguns eles gostam, que é quem mexeu com cimento, né? Todo mundo, não sei. Aqui no Brasil, alguma hora alguém encheu uma laje. Eu já enchi muita laje lá no JV com os prédios lá da Flan da faculdade. A gente já encheu muito. E eu considero isso. O coração do homem é uma massa de cimento que, pela graça de Deus, desde a queda, Deus está com a enxada ali mexendo. Pela graça, ele não precisaria. Ele avisou: se fizer isso, vai virar um cimento e o teu coração vai endurecer. Se eu não me engano, é Isaías que fala que um dia o Messias vai vir para transformar o nosso coração de pedra cimentado em um coração de carne. Só que algumas vezes, quando Deus vê que, igual no caso do faraó, igual no caso do povo de Israel no primeiro século, o pessoal está obstinado, né? Vamos dizer, essa é a palavra que eles usam. Deus para de mexer o cimento. E é um ato de Deus parar com essa graça, é como se o cálice derramou, e aí vai endurecer. Então fala-se, foi Deus que endureceu o coração, que é um cimento. Não, o coração endurece quando Deus para de mexer, o nosso coração endurece. E às vezes ele tira essa graça por causa das atitudes da gente. Assim me ajudou a entender melhor que é uma atitude de Deus, certeza. É um ato de Deus, mas é um estado natural do homem se aprofundar na perfeição total, como diz Romanos 1, né? Então, você sabe que todo mundo já tá danado, né? Na acepção mais ruim da palavra, né? Já tá todo mundo já destinado à destruição, né? Eu falo danado para não falar palavrão para ter censura aqui. Todo mundo tá literalmente liquidado na fatura, assim, jogado para destruição. Agora, o que Deus faz em cima disso é um ato de graça, né? Então eu vejo que o ato de Deus endurecer é uma linguagem analógica que a Bíblia usa para Deus colocar aí apertar o botãozinho automático. Deixa lá no piloto automático, naquilo que o homem sempre sabe fazer e que o homem mesmo, ele se endurece, né? Porque esse é o efeito, vamos dizer assim, degenerador do pecado. O homem não precisa fazer Deus não precisa fazer nada. O homem já por si só já está nesse processo degenerativo. O que salva o homem é um ato reverso de Deus, que é por meio da sua graça. Efésios 3:5 ele fala isso, né? O qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Novamente aqui, a palavra revelação está fazendo uma menção ao Evangelho, tá? Mas o fato curioso aqui é que Paulo ele está falando que essa mensagem, ela de alguma maneira tem um destino muito específico, que não foi uma mensagem dada a todos de qualquer maneira, mas foi dado a partir de um certo tempo, cumpridas certas exigências e dado àqueles que são os homens do Novo Testamento, seus santos apóstolos, profetas, pelo Espírito. Então nós vimos lá em Apocalipse, que é Apocalipse de Jesus Cristo. Nós vimos no versículo anterior que é a revelação do reino de Deus por meio do evangelho. Aqui nós temos a mensagem do evangelho revelado pela agência do Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui, no tempo do Novo Testamento, é uma agência livre, sem barreiras étnicas, sem barreiras aí de consciência. O Espírito age aonde ele quer e como ele quer. Agora, nós temos que ver essa revelação como a cerejinha do bolo em todo o processo de acúmulo da revelação, de uma revelação progressiva que chega num clímax onde é revelado de forma geral, de forma definitiva, aquilo que é o propósito de Deus por meio do seu Filho e pela agência do seu Espírito para as pessoas a partir de então, que são os santos profetas, os apóstolos e todos nós que seguimos essa tradição que o Novo Testamento vai dizer que nós estamos alicerçados sobre os apóstolos e sobre os profetas. Então, é uma revelação definitiva dentro de uma escala de tempo, onde se cumpre o evento de Cristo e esse evento de Cristo faz com que esse revelar se esparrame
para todos algo que não aconteceu antes, no tempo do Antigo Testamento, por exemplo. É o mesmo que Pedro vai falar na sua carta, que os do Antigo Testamento ansiavam por ver o que está acontecendo e é revelado apenas para quem está a partir do Novo Testamento. Seria, talvez esse Apocalipse aqui tem mais a ver com a plenitude dos tempos que está acontecendo ali, ó, o momento especial da humanidade. É um senso de privilégio que Paulo quer despertar nos Efésios. Então, eu não gosto nem de pensar muito nisso, porque eu imagino a angústia, que é o pessoal do Antigo Testamento querer ver alguma coisa lá na frente e não saber direito o que que é, como que vai vir, como que vai se cumprir, eles estão só na promessa. Morreram na promessa. E eles não sabem qual que é a manifestação final disso. Eles estão como se andando num túnel cheio de neblina. E o privilégio que nós temos a partir daquilo que Jesus faz na cruz, aonde ele reconcilia por meio do seu sangue os céus e a terra, é um privilégio de nós vermos aquilo que é revelado com clareza, com nitidez, de forma que nós podemos reconhecer esse ser revelado, Cristo e a sua palavra. Mais uma pergunta especulativa para a gente dar aquele tempero, né? Depois a gente edita e tira essas Para coisas. fazer o recorte. Você sabe que essas aqui que eu não combino com você é que dão visibilidade. Que da Ibope. Não, assim, uma pergunta meio brincando, mas de verdade. Você acha, então, que o Monte da Transfiguração era mais para fazer bem, é mais para revelar para Moisés e Elias do que para Jesus, né? Ou mais para os discípulos, porque assim, eles puderam ver, isso que é interessante, abre-se um portal e eles viram Jesus, é o privilégio. O privilégio não é dos apóstolos de ver os dois grandes do antigo, né? Mas é um privilégio também dos dois do antigo verem Jesus. Este é o meu filho a quem eu me alegro, né? Que Deus fala ali, ouçam-no. Então tá revelado, tá aí. Eu fico imaginando Moisés e Elias meio que emocionados ali, meio que assim, caramba, que privilégio. Eu fico impressionado também na maneira que todo mundo sabe quem tá lá. Pedro, Tiago, João olhando para aquilo, e como que eles sabiam que era Moisés e Elias? Né? E Elias, por exemplo, olhando para Moisés, será que Elias olhando para Moisés falou assim, nossa, Moisés, você tá aqui? Eu acho que eles tinham crachá, tinha que preencher o crachá antes, botar aqui assim, né? Moshe, Eliá. Mas isso é algo muito interessante, cara. Agora, isso que eu ia falar. De Moisés falando e sério. Elias verem Jesus, a revelação que, cara, coitado do Moisés, ele nem a terra prometida viu, né? Então, esse daí mereceu, pela persistência. Errou no fim, mas quem não erra no fim, não é verdade? Foi lá, e ele é o grande representante da lei, ele é o legislador, e temos o Elias lá, que é o profeta, o representante do ser profético. Então é como se houvesse, de forma metonímica, né, de forma representativa, em Moisés e Elias, um reconhecimento de todo o Antigo Testamento de que aquele que está lá é, de fato, o Cristo, que cumpre nele tudo o que eles passaram a vida esperando. E isso é descortinado na frente dos discípulos. Muito interessante, muito legal. Agora, é importante a gente falar, já que a gente abriu esse parênteses, a gente falar também da concepção judaica do Antigo Testamento, do encontro dos dois mundos, né? Quando você vai ler lá Gênesis 1, Deus fez os céus e a terra, e ali ele está revelando que Deus é o criador das coisas celestiais, dessa, vamos dizer assim, tá na moda falar de dimensão, né? De outras dimensões, mas essa dimensão espiritual dos Elohim. Então estão todos lá em cima, e aí você cria a Terra, que é o que a gente conhece aqui. Não necessariamente na mesma juntos, né? Mas ali está a criação de tudo, mostrando que Deus é Deus supremo de seres espirituais, potestades, e junto. E no Éden é uma das poucas vezes que essa abóboda, né, que fala aquele meio assim, aquela coisa assim, se encontra
com o reino do céu no topo de um morro, de uma montanha, né? Então, o topo de uma montanha dá aquela junção de dois círculos, né? Se você imaginar. E daí você vai entender tudo. Por que que sempre Deus está se revelando no topo de uma montanha? Por que que o povo do Antigo Testamento adora uma montanha, chama de monte sagrado o tempo todo? Por que que Jesus sobe numa montanha mequetrefe, mas era para mostrar o símbolo, né? Que a montanha dos bem-aventuranços não é Mais uma uma colina, né, montanha, do que uma montanha. é mais uma colina, né? Mas assim, mas já valeu para referência de Mateus falar que é um monte onde ele vai entregar, é uma referência. E também, que a gente está falando agora, no monte que eles sobem, aí a narrativa é muito clara, eles subindo, encontrando ali a transfiguração e eles descendo, conversando sobre o que eles deveriam falar, o que eles não deveriam falar. Então você tem isso, e a minha questão aqui é, Apocalipse tem a ver com essa intersecção de mundos, que é uma revelação de algo que às vezes acontece e que, na verdade, Jesus vai falar que a chegada do reino dele tem esse atrito de mundos, né? Uhum. Eu gosto muito de... Às vezes as pessoas me perguntam, Marcos, por que não tem tantos milagres aqui, né? Por que no Brasil a gente não vê assim essas coisas que aconteciam muito no Novo Testamento? Alguns colegas meus preferem falar que acabou os milagres, os dons, né? Eu não acredito que o Novo Testamento não fala nada, na minha opinião. Forçar 1 Coríntios 13, eu acho que é uma forçação. Mas eu sempre falo, é porque você não conhece os relatos dos missionários que vão para lugar desconhecido. E esses mundos se chocam. Então, você tem aquele missionário presbiteriano, qual que é o nome dele? Que ele foi para os Concongas e depois foi para os Ribeirinhos. O Ronaldo Lidório? Ronaldo Lidório. Então, nos livros deles, no livro dele dos Concongas, ele vai contando dos milagres. E é engraçado que ele fala, eu como presbiteriano nunca tinha visto nada no Brasil. Só que quando ele chega trazendo o novo reino, que é o reino de Deus, a parada explode. Assim como Paulo em Éfeso, o negócio, a sombra dele estava fazendo milagre, que estava um choque de um destronar de potestades, né? Isso é Apocalipse também, né? Ou não? Também, também. Porque o gênero apocalíptico, que é um gênero literário que vai ser feito já no final, já no período interbíblico, vai ter muita coisa apocalíptica no final do Antigo Testamento, ele subtende um tipo de literatura onde há esse tipo de comunicação revelatória de Deus, mas essa comunicação ela é mediada por anjos, utilizando-se aí de figuras de heróis, né, prioritariamente. Então, toda essa imagem é uma imagem apocalíptica no seu sentido, vamos dizer assim, mais estrito, da revelação. Uma revelação tão intensa que não foi uma revelação apenas em palavras. O próprio verbo encarnado já é a própria revelação apocalíptica daquilo que Moisés esperou, daquilo que Elias esperou, e todas as imagens que estão presentes dentro, por exemplo, da narrativa da transfiguração, nos fazem imaginar esses elementos espirituais, essas dimensões se interconectando, porque, na verdade, a ordem original da criação é justamente essa. É não haver uma barreira entre o secular e o profano. É não haver uma barreira entre aquilo que é espiritual e não é espiritual. A barreira que foi criada foi por causa do pecado da nossa queda. Mas essa interconexão era para ser desde o começo, porque é justamente nessa interconexão que Deus habita junto com o seu povo. Apocalipse é um livro complicado, confuso, danado, mas cada um entende de um jeito. A nossa função, pelo menos a minha, como professor de hermenêutica, é mostrar que não é bem assim, não dá para... Não é, como é que eu vou dizer para você? Não é com essa liberdade toda de interpretação, não. Eu considero que existe uma linha bem restrita ali. É lógico que tem temas que as pessoas vão discutir. Milênios você pode discutir, apesar que, para mim, não deveria, mas tá aí. Algumas coisas vão, mas tem uma linha ali. Não é assim, fale o que quiser. Você lê um dragão lá, você já joga. Não.
É, todas as referências têm um espelho no Antigo sim, Testamento muito sim. claro que vai te limitar na interpretação. A própria história da igreja, a nossa tradição, que é de 2000 anos, já estabelece meio que um caminho seguro, né? Esse negócio de variedades de interpretação é algo muito recente, é século XX, né? Onde Uhum. começa a bombar um monte de visões sobre o Apocalipse, que a igreja conviveu muito bem, com uma visão relativamente mais uniforme em 19 séculos de história. Olha, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha só que interessante. Nós Só falamos um sobre. segundinho. Só um Fala segundinho. aí. Você tem o Justo Viverá pela Fé, que deve ter 1 milhão de livros. Você tem De Fé em Fé, que é outro pepino para se descascar. A gente nem tá nenhum dos dois, a gente vai um pouquinho antes. A gente faz de fé em glória em glória. A Mas gente vai de é, tradução em tradução. não, tá escrito assim, vamos deixar assim, não É precisa isso. discutir, não. Né? A gente faz outra live para discutir. Mas note que o conteúdo da revelação, ela muda, né? Como eu falei para você. Então, a gente tá vendo várias possibilidades. O sujeito da revelação, ou seja, Jesus Cristo se revelando, ele revelando a sua mensagem, ele revelando a sua própria identidade. E nós temos aqui em Romanos 1,17 a revelação de um atributo divino, ou seja, uma característica eterna divina. Lá no nosso Berkoff, né, vai dizer que atributos são é a perfeição divina, né, é a característica mais intrínseca e eterna, que é indissociável da pessoa de Deus. E a questão da justificação que vai ser desenvolvida lá no capítulo 5, ela depende muito desse versículo, que muitos consideram como o versículo mais importante de Romanos, porque a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que justiça é essa? Né? É a justiça de Deus em relação ao pecado. E de como Deus, por meio de Jesus Cristo, faz com que essa justiça se cumpra sem atingir a nós, que deveríamos ser castigados por causa do nosso pecado. Então, a justiça de Deus, o modus operandi da salvação de Deus, ela é apresentada por meio do evangelho ou no evangelho. Então, o evangelho, que já é uma revelação do reino de Deus, ela dentro de si apresenta a revelação de como o Deus justo lida com pecadores, fazendo que a injustiça se repouse no seu filho, para que por meio da morte do seu filho, o preço da injustiça seja pago nele e nós sejamos considerados como justos. Então, a revelação desse mecanismo divino, que é um mecanismo da graça de Deus, ela se revela, ela se apresenta, ela se descortina não mais como um evento cognitivo, não mais como um evento visual, mas se apresenta de uma forma que faça parte da nossa vida, se transforma em sangue, se transforma em carne, faça parte da minha essência, agora como justificados, agora como filhos e filhas de Deus. Você sabe que é como se fosse aquela bonequinha russa que você abre, tem uma outra boneca, aí você abre, tem uma outra boneca. Ou, como eu gosto sempre de dizer, é naquele bate-papo do Shrek com o burro. O burro não entende como é que o ogro funciona e o ogro fala uma das coisas mais apocalípticas que eu já vi em Desenho. animações de Hollywood. Não, sério mesmo, eu acho aquilo de uma sabedoria. Ele fala o seguinte: esses dias eu assisti de novo, ele fala assim: um ogro é igual uma cebola. Quando você tira uma parte, sempre vai ter uma outra casca dentro e você vai tirando e você vai achando que descobriu que é um ogro e aí você tira. É mais ou menos, é a mesma coisa do Apocalipse. Minha bateria tá indo pro saco, mas peraí, deixa eu pôr aqui que eu já continuo o papo. E aí é mais ou menos o Apocalipse, né? O Apocalipse, porque assim, você tem o Apocalipse do Evangelho, que a gente está vendo, mas aí você tem a pergunta: não, Deus é injusto. A gente ouve muito isso. Até parece que Deus vai deixar endurecer um coração de um e do outro não. Uhum.
Por que Deus Uhum. elege um em amor? O que Romanos vai dizer que a eleição é porque Deus nos amou primeiro. Mas por que ele ama um primeiro e outro não? Que justiça é essa? Que Deus justo é esse? Na verdade, o texto já começa assim. Você só vai entender a justiça de Deus quando a toalhinha da cesta de piquenique, que eu sempre falo, for descoberta e você vê no Evangelho. Então, o Evangelho, ele vai revelar outras coisas que vieram já reveladas antes, mas vai completar essa revelação. Isso É é verdade. maravilhoso. E a gente vê o Não, tanto maravilhoso. que a palavra Apocalipse aí, que esse conceito, ou Galado antigo, ele está toda hora mostrando, mas a gente deixa passar ou por uma limitação de língua, ou porque não gastou um tempo para meditar, né? É verdade. E é interessante que, na mesma medida em que Deus revela a sua justiça, Deus revela a nossa injustiça. Então, a melhor maneira de nós conhecermos a nós mesmos é conhecermos a Deus, né? É, Ao olharmos e contemplarmos o quão Deus é justo, o quão Deus é santo, e, e ao contemplarmos essa santidade, essa justiça, todos nós somos automaticamente, nós que temos o Espírito Santo habitando em nós somos automaticamente constrangidos da nossa eterna incapacidade de chegarmos ou de sequer imitarmos essa justiça, esse padrão de santidade moral que Deus tem. Então isso faz com que você nunca duvide da justiça de Deus derramada aos eleitos e aos santos, porque você sabe quem você era, você sabe a sua injustiça e você sabe que essa injustiça não foi barreira para Deus te escolher, para Deus te salvar, e que você também sabe que ah, o seu destino mais natural seria a destruição, porque você é essencialmente uma pessoa injusta, uma pessoa pecaminosa. Então, essa revelação da justiça, ao mesmo tempo que revela os atributos de Deus, revela também a nossa eterna incapacidade. tem Romanos Uhum. 2:25. Mas por ser teimoso e ter o coração impenitente, você acumula contra si a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Aqui é o que a gente consegue chegar mais próximo de uma hecatombe escatológica, daquele dia que você está esperando, lógico, esperando para o bem, né? Se você não conhece Jesus, aí você espere o pior que pode acontecer com o gênero humano nesse dia. Mas aí Paulo está falando aos ímpios, ao coração impenitente, falando o seguinte, ó, a tua batata tá assando e vai chegar um dia em que Deus vai abrir o forno e você vai sentir o que é esse dia da ira, né, que o Antigo Testamento fala várias vezes que é o dia da ira onde Deus retribui a maldade das pessoas, retribui a maldade dos gentios em relação ao povo eleito, retribui a paga da nossa injustiça, sendo punido por Deus, né? Então é o aspecto negativo da justiça de Deus. No versículo anterior, nós temos o aspecto positivo da revelação da justiça em prol do pecador, em prol da salvação, mas aqui é o juízo de Deus, é a justiça de Deus que pune, que castiga, que destrói aquele que é impenitente, aquele que é ímpio. Então é aquela revelação que todo mundo quer ficar longe, né? Aquela revelação que dói, mas é É, algo que vai ser feito. é a vingança, né? Que fala que a Deus pertence a vingança. Esse é o dia. Por isso, só aguarda esse dia quem foi injustiçado e confiou na mão de Deus essa vingança e não fez a Isso. vingança. Mas é lógico, quem agiu, quem oprimiu o desprovido, os outros, tem muito isso no Antigo Testamento, né? Os juízes, Amós, eu lembro de Amós falando vocês me adoram, mas as pessoas estão passando fome, os juízes tomam decisões para pessoas ricas. Amós parece tanto Brasil, né? E aí a gente vai vendo que o juízo, esse apocalipse do dia da ira, Uhum. só pela misericórdia mesmo. E no fim das É. contas, quando a gente descobre o quão pecador a gente é, ninguém espera esse dia. Ninguém Assim, espera.
Porque sabe que porque a gente também fez alguma coisa pelo outro, né? Uhum. Mas é aterrorizante isso. Esse versículo é para tirar o sono de qualquer um. Você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, você imagina o tamanho da vingança de Deus em relação a toda a injustiça acumulada em séculos, em milênios da história da humanidade, que vai ser derramada em um só evento. E aí você tem uma figura apocalíptica, né, no texto, que é a taça, né? Essa taça Isso aí. geralmente é narrada como a ira de Deus que é acumulada, segurada, e que de vez em quando dá uma batidinha, espirra, e o espirro ali da ira é dilúvio, Sodoma e É, Gomorra, é, mas é, haverá um dia que essa taça vai ser derramada, por isso que João vai usar as taças, ou o selo, é. que é uma carta de condenação que está muito bem selada, não é um selo só, é vários, e só uma pessoa pode. Quem pode abrir o pergaminho, o selo, né? E é muito bonito isso. Então você tem as trombetas, que é de guerra. Então você vai ver toda hora figuras dizendo de anunciação da ira. Então a ira está muito. Por isso que você pensa, a gente tende a pensar em coisas, catástrofes naturais, que não necessariamente é muito pior. Quem dera fosse uma catástrofe natural. Ela é uma catástrofe natural individual para cada pessoa no coração e no ser vivente. Então, vou até passar Consegue logo. ser cósmico e individual. Romanos Romanos 8,19, né? 8,19 vai falar sobre a revelação dos filhos de Deus. Isso. É aquele capítulo que todo mundo gosta de ler Romanos, né? Depois só paulada, só paulada. 1 a 7 só paulada. Aí vem 8, né? Já não há mais condenação. Quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo fala: a ardente expectativa da criação aguarda o que há? Revelação dos filhos de Deus. Então, que revelação é essa? Essa é a revelação do último dia, essa é a revelação escatológica, que, diferente da revelação para a ira e para o juízo, é a revelação de um novo mundo, de um novo tempo, onde os filhos de Deus vão poder exercer o seu chamado original de serem filhos de Deus, cuidadores do mundo, e por isso que o mundo, a criação aguarda, porque a criação, ela inconscientemente, vamos dizer assim, sabe que ela está sob um domínio tirânico, ruim. Ela está sendo subjugada de forma ruim. E a criação aguarda hoje que se chegue aquele dia aonde o ser humano possa assumir de novo a posição que ele mesmo ele chutou, né, quando caiu e foi expulso do Éden, ou seja, do ser humano ser o mediador. Né? Essa imagem é muito importante, principalmente em Gênesis. O ser humano ele é colocado no jardim como sacerdote, para que ele medie a adoração de toda a criação. E a criação está esperando E rei, isso. e E rei, né? rei, É o né? sacerdócio real. É o sacerdócio real. Que em Cristo nós já temos a realidade da salvação, mas essa realidade ela vai ser cumprida de forma totalmente cabal e absoluta no dia do retorno de Jesus Cristo, aonde com ele reinaremos para sempre como filhos de Deus sobre uma nova criação, sobre novos céus e nova terra. Então aquela pedra que você chuta na rua, aquele pombinho que você mata com estilingada, né, aquela barata que você mata com a sola do seu sapato, toda a criação aguarda a revelação. Mostrar-se, descortinar-se, apresentar-se novamente aqueles filhos de Deus que vão fazer novamente essa ponte perfeita entre toda a criação e o Deus Criador. A gente aí é um dos maiores textos sobre por que um cristão tem que se envolver na preservação do planeta Terra. Não é uma coisa que não tem nada a ver com a gente, muito pelo contrário. Agora, uma coisa que eu mais gosto, Paulo, desse texto aí, desse contexto de Romanos 8, é que Paulo está fazendo um paralelo com uma gestante que vai parir.
E Uhum, hoje, uhum. então, o parir, o dar à luz a um filho é um apocalipse. É que hoje estragaram esse nosso apocalipse porque a gente tem o ultrassom. Então a gente já sabe se é homem ou mulher, se está bem ou não está, É, como é que está. Só que lá no primeiro século, você tem aquele anseio, até aquela aflição de 9 meses. Você não sabe se é homem ou mulher, que naquela época era muito mais importante. Hoje é apenas um sexo, é homem ou mulher, mas naquela hum, época podia determinar o destino de uma mãe. é verdade. Você tem ali também se vai ter algum problema físico ou não. Então, esse apocalipse, que o nascer é uma revelação do destino de uma família, né? No caso de Abraão, claramente era isso, era o destino de uma família. Esse apocalipse é a mesma lógica que Paulo vai trazer sobre a criação. Ela tá e aí você significa não só a palavra apocalipse ali, mas a palavra dor, porque a dor de Uhum. parto é uma dor desejada. É uma dor que não deixa de ser dor, mas é uma dor desejada por uma mãe, porque sabe que vai vir um apocalipse de algo maravilhoso depois. Então, Mas esse você vê. gemer da criação Aham. é dolorido, mas ele está bem logo. Quanto mais contração, melhor. Não, e o impressionante é que essa imagem, ela é deliberadamente colocada no texto para a gente sentir junto, Uhum. né? Então, o Apocalipse não é uma revelação de algo, vamos dizer, etéreo, né? Que se esvai com uma fumaça. É algo que afeta toda a sua existência, é algo que afeta todo o seu ser, a sua identidade, tudo, né? Então, essa revelação dos filhos de Deus que toda a criação aguarda como dores no parto, né? Tem aquela expectativa. Você imagina quando você for revelado, né? Vai ser um grito de gol de todo o universo, né? Vai ser o grito do triunfo final. Para quem queria um texto da pandemia, esse é o texto da live, porque o que a gente sofre nessa pandemia é a dor e o gemido da espera da revelação, porque não haverá mais dor, não haverá mais vírus. Quando ele se revelar, a criação não trará mais essa morte. Então é isso. Essa angústia que você está dizendo é da pandemia, exatamente isso. E de outras dores que a gente tem de uma natureza, de uma criação caída. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Segunda E Tessalonicense 2:3. Só para dois, quem vai só três. nos ouvir, que no futuro tem uma turma que só nos ouve, saber de onde Ah, é é. verdade, é verdade. O que que isso quer dizer? A palavra revelar aqui tá assim, tá num sentido aí de você revelar a alguém, a identidade de alguém, é especificamente relacionado a uma pessoa. Alguém que você não sabe, alguém que você espera chegar, mas alguém que o texto também não se preocupa em descrever quem é e qual que é a sua identidade. Então, segundo a Tessalonicenses, é carta, não é um texto de imagem, não é um gênero que evoca, né, sonhos, visões, e por isso não é um texto apocalíptico no sentido do gênero literário. É um texto mais, vamos dizer assim, mais bruto, né, que a gente pode e deve entender de forma mais literal. Então, há a indicação do apóstolo Paulo que no tempo do fim, aonde será revelado o Filho na sua plenitude, na sua segunda vida, virá apostasia, né? E será revelado ao mundo o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o que nós comumente chamamos de o anticristo. Você repare que é o homem da iniquidade, o filho da perdição. É singular e é artigo definido. Agora, quem é? Eu espero não estar vivo para eu ver esse ser revelado. Agora, vamos lá. É bom que você falou isso, a segunda carta de Tessalonicense é uma carta para corrigir, como todas as cartas, né? É situacional, está corrigindo alguns erros. No caso, as duas cartas de Tessalonicense estão corrigindo erros de volta de Cristo, ressurreição. Eles acreditavam que Jesus já tinha voltado. Alguns. E Paulo fala: parou, tem ordem aqui. A bagunça não está assim, Jesus já voltou.
Não, era tão imediato que Jesus ia Uhum. voltar que os caras tinham parado de trabalhar, vendido as coisas, tava Sim, sim. ripongas os primeiros ripongas ali de Jesus É os estavam ali. Tessalonicenses. Paulo fica bravo que fala assim, ó, quem não trabalha não ganha, não vai comer. Então assim, para de querer viver às custas dos outros que estão trabalhando. Mas é muito interessante porque e também Paulo na primeira carta ele levantou tanta expectativa da volta de Jesus que os caras falaram, já voltou, foi muito. Aí ele manda a segunda para corrigir. E É aí muito ele fala isso interessante, que, Marcos. na Fala. verdade. Hã? Pode Desculpa. continuar. Eu emendo Aí, depois. aí ele fala, corrigir entre aspas, tá? Corrigir um mal entendido. Aí ele vai escrever essa carta para dizer que antes de Jesus voltar existe esse cara, esse homem que está sendo coberto. Mas exatamente porque você falou sobre. Eu lembro que eu li um comentário de John Stott, ele falando sobre essa liberação de poder, né? Assim, é quase como, de novo, aquele negócio do entregar nas mãos Uhum. do inimigo, né? Do opositor, porque o negócio vai piorar, né? Seria isso aí. Mas também, se tem como não é um texto claramente apocalíptico, você pode interpretar lá para o primeiro século com mais tranquilidade, como se fosse assim, como Sim. se esse homem fosse um imperador. Calma, o imperador ainda vai castigar muito mais, que é o que acontece antes da volta de Jesus. Então, eu não tenho medo de falar que talvez esse cara já foi liberado e a gente vive nesse período de qualquer hora, porque senão as pessoas ficam achando, não, vamos esperar que vai aparecer um homem claramente com chifre, vai aparecer um cara que é o malvadão antes de. Toda geração teve um malvadão. Já teve Sim. Hitler, teve outros líderes. E a gente tem o de agora, eu não vou falar, porque eu não quero fazer tanta política. Toda Eu geração não tem o quero seu entrar na anticristo. lista também. Mas assim, eu quero saber a sua opinião. Eu vejo como é diferente de você interpretar Apocalipse de João. Uhum. Ali você está no contexto histórico de uma carta. Então, é o que você falou. A palavra está se referindo a uma pessoa que parece que, calma, essa pessoa ainda vai fazer coisa muito É, pior. é, assim, é muito interessante você analisar a escatologia de 1 Tessalonicenses e segunda, os dois comparados. 1 Tessalonicenses tem um problema muito grave da iminência, ou do conceito de iminência, da volta de Cristo ser algo que as pessoas queriam para aquele momento. Então, as pessoas, os Tessalonicenses, que era uma igreja nova, quando Paulo vai mandar a carta aos Tessalonicenses, a igreja não tinha nem sequer um ano de existência, e o pessoal esperava que Jesus viesse dali a alguns dias. Segundo a Tessalonicenses, vem no sentido de corrigir essa visão imediatista da vinda de Cristo, estabelecendo alguns tipos de, vamos dizer assim, de passo a passo. Olha, não vai ser agora. Tem problema de muitas pessoas morrendo, então com os que estão morrendo, sem Jesus ter vindo, vai acontecer isso, e a situação vai piorar. A situação vai piorar, vai surgir esse tal anticristo, que muitas pessoas interpretam como as forças, né, como um sistema, né, ou como uma personalização aí de um imperador, que na época já a perseguição já estava começando, né, não ainda na sua plenitude, mas era um vislumbre que iria acontecer dali a 10 anos, 10, 15 anos, quando Nero subisse ao trono, quando nós tivéssemos Domiciano lá mais para frente. Então, Paulo fala no futuro, olha, vai ser revelado e vai ter que acontecer tudo isso para que o fim venha. Então é como se Paulo tivesse jogando um pouquinho de balde de água fria nos ânimos triunfalistas dos Tessalonicenses, falando assim, ó, Jesus vai vir, mas ó, não é agora. Vai ter que acontecer muita coisa. Muito do sofrimento de Cristo vai ter que ser pago pela igreja. O grande problema desse texto é que Paulo ele não apresenta o nome desse cabra aí que tá todo mundo esperando, ou ele já veio, ou ele vai vir, ou ele é o sistema. Então, se Paulo não falou, ou os Tessalonicenses sabiam, né, de forma codificada, quem era essa pessoa, Não. E ou não era para vamos saber lembrar mesmo. também.
Vamos lembrar também, Paulo, que Tessalonicenses é uma carta que o tempo todo ele está falando, já falei isso para vocês. Então, assim, você Isso. fica assim, mas a gente não recebeu. Então, assim, Tessalonicenses tem primeiro que é uma das primeiras cartas de Paulo. Então, é interessante por que Paulo não volta nessa pessoa quando ele está já 10 anos depois, 10, 12, 14, na última carta em Timóteo, ele não volta. Uhum. Não Eu estou volta. sendo pego por ele. Agora que Isso, está vendo isso, ele. Não, Paulo parece que não isso, volta mais esse isso, assunto. isso. Que posso ampliar, que é Lucas 2,32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Lucas é o cara que vai ampliar o sentido de revelação, algo que era tão dos judeus. Lucas é o gentil, né? Então ele falou: peraí, eu tô vendo um negócio que os caras que estão muito na caixa não estão vendo. Essa caixa é maior. É como se Lucas estivesse falando: essa cesta de piquenique, Marcos, é maior que você pensa. Ela vai alimentar a criação. É verdade. E é tão impressionante isso, porque dentro dessa palavra gentios, tá eu, tá você, Marcos, a não ser que você tenha ascendência judaica. Eu, pela cara, você já sabe que não tenho. Então, a não ser que qualquer um tenha ascendência de alguma maneira judaica, esse versículo que faz parte da oração de Simeão quando encontra-se com o bebê Jesus, é uma das expressões mais gloriosas, poéticas mais gloriosas do ministério do Filho. Luz, né, porque Jesus é a luz, mas não é uma luz focal, né? Jesus é a luz do sol para a revelação aos gentios. Então a gente viu várias facetas da revelação, quem revela, o conteúdo da mensagem e os recipientes. E um dos recipientes é o próprio povo de Israel, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, que somos nós. Mas a pessoa de Jesus, ela é muito maior do que simplesmente algo restrito à sua etnicidade. Jesus é muito maior do que a sua carcaça judaica. Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do homem, o Messias de Israel, que, embora vindo de Israel e da linhagem de Davi, tem um ministério atrelado àquilo que Deus mesmo prometeu a Abraão lá em Gênesis capítulo 12. Por meio de você serão benditas todas as famílias da terra, todas as famílias da terra. Por isso que é luz revelada aos gentios. É a luz do sol, é a luz gloriosa que se revela a um povo que estava habitando em trevas, um povo que jazia nas trevas, viu grande luz. Que povo é esse? Não é só o povo da aliança. É o povo que durante muitos séculos foi segregado da aliança. Era um povo que era considerado por um judeu da época como cão porque era gentil. Era um gentil que não podia nem sequer entrar dentro do recinto interior do templo, mesmo se ele adorasse ao Deus de Israel, ele não podia entrar no templo, porque ele não era judeu. Então você imagina o grau de segregação que existia entre a primeira e a segunda aliança. E na segunda aliança com Jesus Cristo, da mesma maneira que o véu do Santo dos Santos ele é partido de cima a baixo, um véu que não tinha costura foi partido, não para que as pessoas entrassem no Santo dos Santos, mas para que a glória do Senhor de lá saísse para todo mundo, atingindo inclusive os gentios. E o maior milagre de Atos, você deu curso sobre Atos, você sabe muito bem, o maior milagre de Atos, e é decorrente da efusão do Espírito Santo, é o alcance que o evangelho teve sobre os gentios, que em pouco tempo formaram a maioria da igreja e que em pouco tempo atingiu todas as partes desse nosso mundo. Então a revelação de um Deus justo, a revelação de um Cristo que vem e prega o evangelho do reino de Deus para o povo, mas também não somente ao povo, a todos, a todos, a todos. E essa palavra é tão relevante para nós hoje. Eu estou lendo um livro aqui do Miroslav Volf, né? Exclusão e Abraço. Um livro muito legal
né? Nas primeiras páginas aqui chega a dar vontade de chorar, porque você vê que o maior erro que a igreja pode cometer é ela achar que ela é mais do que pessoas, ela se fechar em grupos, ela se envolver com partidarismo mesquinho, com coisas deste mundo. E a igreja não, a igreja é uma fazenda cujas porteiras estão abertas para todos entrarem, né? Para todos conhecerem. E esse poder de revelação é uma revelação para todos. Não é que todos serão salvos, mas é uma luz que ela é irradiada a todos, e aqueles que Deus, na sua soberania, fizer abrir os olhos, certamente verão, e isso daí não tem nada a ver com nenhum tipo de barreira que nós estabelecemos, seja de sexo, seja de condição social, seja de qualquer outra coisa. Tudo se torna nulo diante dessa luz revelada, É isso que você mostrada, falou, mano. irradia. Eu fico feliz porque é isso mesmo, porque você vê a religião como sombra do Cristo, do que ia ser revelado, mas querendo ou não, a mulher não estava contemplada, estava no homem. Mas os deficientes, portadores de deficiência física, não estavam. Os estrangeiros, no final das. Quem não podia pagar uma rolinha, não conseguia fazer o sacrifício. Então, assim, você tem. Não é completo, é apenas uma sombra. É maravilhoso no antigo, porque comparando com os pagãos, é maravilhoso, mas no novo, quando Jesus vem, e o que você falou é incrível, que eu nunca tinha pensado, mas se você quer entender Apocalipse em Lucas, é Atos. A revelação de Cristo em Lucas, a consequência é Atos. Atos é o que vai mostrar que essa expansão, esse algo incontrolado. Você vê Pedro, com toda a sua tradição, não considera imundo o que eu purifiquei. Ele vai assim, um negócio maravilhoso até chegar no coração do mundo, que representa Brasil, que representa tudo.